Você já parou para pensar quantos segredos o mundo ainda esconde, mesmo diante de todo o avanço da ciência e da tecnologia? Em um universo vasto e misterioso, alguns fenômenos permanecem inexplicáveis, deixando até os cientistas mais brilhantes perplexos e de queixo caído. Hoje, no Arquivo X, convidamos você para uma jornada fascinante pelos 10 mistérios inexplicáveis que a ciência ainda não conseguiu resolver. Prepare-se para mergulhar em histórias cheias de enigmas, descobertas intrigantes e curiosidades que desafiarão tudo o que você acredita ser possível. Desde fenômenos estranhos aqui na Terra até mistérios cósmicos, cada item desta lista vai te deixar mais fascinado e talvez até um pouco arrepiado. E atenção, o 10º mistério promete ser o mais surpreendente de todos, algo que vai mudar a forma como você encara o desconhecido. Então, pegue sua dose de coragem e curiosidade e venha com a gente desbravar os segredos que a ciência ainda não desvendou. Você está preparado para encarar o desconhecido? O som de Taos. Imagine viver em uma cidade onde boa parte da população é atormentada por um estranho zumbido constante, um som persistente que parece não ter origem aparente e desafia todas as explicações. Essa é a realidade peculiar de Taos, uma pequena cidade no Novo México, nos Estados Unidos. O som, muitas vezes descrito como um zumbido grave e de baixa frequência, não apenas intriga os moradores, mas também atrai curiosos e especialistas de todo o mundo. Engenheiros, cientistas e até psíquicos já tentaram decifrar o mistério, mas até hoje a origem desse fenômeno permanece envolta em incertezas. O chamado zumbido de Taos seria causado por ondas sonoras ainda desconhecidas pela ciência. Talvez um fenômeno natural raro, ou quem sabe, algo muito mais sinistro. Essa incógnita deixa espaço para inúmeras teorias, desde explicações científicas envolvendo interferências eletromagnéticas até ideias mais especulativas, que evocam a presença de forças inexplicáveis ou conspirações. Enquanto o zumbido continua ressoando no cotidiano de muitos moradores, o mistério persiste, desafiando nossa compreensão do mundo e nos lembrando de que ainda há muito a descobrir no tecido aparentemente bem compreendido do nosso universo. As pedras que andam. No deserto do Vale da Morte, na Califórnia, um dos lugares mais inóspitos e fascinantes dos Estados Unidos, ocorre um fenômeno que intriga cientistas e curiosos há décadas. Pedras de até centenas de quilos parecem se mover sozinhas, deixando rastros sinuosos e enigmáticos na superfície seca e rachada do terreno. Conhecidas como as pedras deslizantes de Racetrack Playa, elas desafiam nossa compreensão, evocando um misto de mistério e maravilhamento. Ao longo dos anos, diversas teorias foram levantadas para explicar o movimento dessas pedras. Alguns apontaram para forças sobrenaturais, extraterrestres ou até magnetismo incomum na região. Outros evocaram forças espirituais, atribuindo o fenômeno a manifestações além da física convencional. No entanto, apenas recentemente, uma explicação científica começou a ganhar força. Uma combinação peculiar de gelo, água e vento. Segundo essa teoria, durante raros períodos de chuva, finas camadas de água cobrem o chão da planície. Com temperaturas noturnas extremamente baixas, essa água congela, formando placas de gelo sob as pedras. Quando os ventos fortes da região sopram, essas placas de gelo deslizam, empurrando as pedras lentamente e criando os rastros. Embora elegante, essa explicação ainda não convenceu todos. Afinal, como blocos de rocha tão pesados podem ser movidos apenas pela força do vento, mesmo com a ajuda de gelo? O mistério das pedras deslizantes nos lembra que, mesmo em um mundo repleto de avanços tecnológicos, a natureza ainda guarda segredos que desafiam nossa imaginação.
Para alguns, a explicação científica é satisfatória. Para outros, o enigma continua deixando espaço para novas interpretações e alimentando nosso fascínio pelo inexplicável. O manuscrito de Voynich. Talvez o livro mais misterioso do mundo. O manuscrito de Voynich é um enigma que desafia linguistas, criptógrafos e historiadores há séculos. Escrito em uma linguagem indecifrável e repleta de um sistema de escrita completamente único, o manuscrito continua a intrigar quem se debruça sobre suas páginas enigmáticas. O que o torna ainda mais fascinante são suas ilustrações. Desenhos detalhados de plantas que parecem não existir na Terra. Diagramas astrológicos que desafiam interpretação e imagens de figuras humanas envoltas em cenários igualmente incompreensíveis. Com mais de 500 anos de história, o manuscrito foi estudado por alguns dos maiores gênios do mundo, incluindo o renomado criptógrafo americano William Friedman, que ajudou a decifrar códigos durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, ninguém conseguiu decifrar o texto ou determinar seu verdadeiro propósito. Seria uma mensagem codificada de uma civilização perdida, um tratado de botânica e astronomia de um mundo paralelo, ou, como alguns sugerem, uma complexa pegadinha criada por um gênio anônimo para confundir gerações. As teorias abundam. Alguns acreditam que o manuscrito seja uma obra de arte surrealista, criada para desafiar os limites da compreensão humana. Outros o consideram um texto cifrado, possivelmente medieval, destinado a esconder segredos religiosos, científicos ou mesmo políticos. Há ainda os que especulam que ele seja o trabalho de um artista excêntrico ou um charlatão da época, elaborado para impressionar ou enganar um mecenas rico. Independentemente de sua origem ou propósito, o manuscrito de Voynich continua a inspirar fascínio e curiosidade. Ele nos lembra que, em um mundo cada vez mais decifrado, ainda há mistérios que permanecem fora de alcance, convidando-nos a imaginar e a explorar os limites do possível. Triângulo das Bermudas, clássico dos mistérios e repleto de lendas. O Triângulo das Bermudas é uma região que há décadas alimenta o imaginário coletivo. Localizado entre Miami, Porto Rico e Bermudas, o local tornou-se famoso por relatos de navios e aviões que desapareceram sem deixar vestígios, criando um rastro de pavor e especulação entre aqueles que ousaram atravessar suas águas enigmáticas. As teorias sobre os desaparecimentos variam amplamente, indo desde explicações científicas até as mais fantásticas. Anomalias magnéticas, por exemplo, são frequentemente apontadas como responsáveis. A hipótese sugere que distorções no campo magnético terrestre poderiam desorientar bússolas e sistemas de navegação, levando embarcações e aeronaves a perderem o rumo e se perderem para sempre. Outros defendem que o Triângulo das Bermudas é palco de intensos fenômenos naturais, como tempestades repentinas, correntes marítimas traiçoeiras ou explosões de bolhas de gás metano no fundo do oceano, capazes de afundar navios rapidamente. No entanto, há quem prefira teorias mais especulativas e instigantes. Portais interdimensionais, bases extraterrestres submersas e até mesmo o envolvimento de forças sobrenaturais são frequentemente mencionados como explicações alternativas. Esses cenários alimentam a aura de mistério do local e tornam o Triângulo das Bermudas uma fonte inesgotável de fascínio para entusiastas de enigmas. Apesar de inúmeras investigações e avanços científicos, o Triângulo das Bermudas continua a desafiar nossa compreensão. Estudos recentes indicam que o número de incidentes na região não é maior do que em outras áreas marítimas igualmente movimentadas, sugerindo que talvez o mistério tenha sido amplificado pelo sensacionalismo
e pela mídia. Ainda assim, a região permanece como um símbolo do inexplicável, um lembrete de que, mesmo no século XXI, a Terra ainda guarda lugares que resistem às certezas da ciência e provocam a imaginação humana. A estrela Tebe, localizada a impressionantes 1.400 anos-luz de distância, no coração da Via Láctea, a estrela KIC 8462, mais conhecida como Estrela de Tebe, é um dos maiores mistérios da astronomia moderna. O que a torna tão intrigante são seus padrões incomuns de brilho. Ao contrário de outras estrelas, cuja luminosidade varia de maneira previsível, a estrela Tebe apresenta oscilações erráticas e dramáticas, com quedas de brilho que chegam a até 22%, algo que não pode ser facilmente explicado pelas teorias tradicionais. Desde sua descoberta, os astrônomos têm se esforçado para desvendar a causa desse comportamento peculiar. Entre as hipóteses mais conservadoras, sugere-se que o fenômeno seja causado por nuvens densas de poeira interestelar, um enxame de cometas passando pela órbita da estrela, ou mesmo restos de planetas destruídos. No entanto, essas explicações ainda enfrentam dificuldades para justificar a magnitude e a irregularidade das variações. Para os mais ousados, há uma teoria que desperta tanto fascínio quanto controvérsia: a possibilidade de que os padrões de brilho sejam causados por megaestruturas alienígenas. Proponentes dessa ideia sugerem que uma civilização extraterrestre avançada poderia estar construindo uma estrutura gigantesca ao redor da estrela, como uma esfera de Dyson, destinada a capturar sua energia. Embora essa hipótese seja altamente especulativa, ela não pode ser descartada de imediato, já que o comportamento da estrela permanece sem explicação definitiva. O mistério da estrela Tebe nos lembra de quão pouco sabemos sobre o universo e de como ele continua a desafiar nossas certezas. Seja qual for a resposta final, um fenômeno natural ainda não compreendido ou evidência de inteligência extraterrestre, ela certamente ampliará nosso entendimento e continuará a alimentar nossa curiosidade sobre o cosmos. Luzes de Hesdalen. Nas noites escuras do vale, Hesdalen, na Noruega, um espetáculo fascinante ilumina o céu, intrigando moradores e pesquisadores há décadas. Luzes misteriosas, conhecidas como as luzes de Hesdalen, aparecem em diferentes cores, geralmente branco, amarelo ou vermelho, e se comportam de forma que desafia explicações simples. Elas piscam, se movem em alta velocidade, flutuam por longos períodos e, de repente, desaparecem sem deixar vestígios. Desde que os avistamentos começaram a ser registrados com maior frequência nos anos 1980, o fenômeno tem atraído cientistas, entusiastas de OVNIs e curiosos de todo o mundo. Muitas teorias surgiram para tentar explicar as luzes, variando de hipóteses científicas a especulações mais ousadas. Alguns sugerem que as luzes são drones ou aeronaves experimentais, embora a ausência de ruído e o comportamento errático tornem essa explicação improvável. Outras teorias científicas apontam para a possibilidade de plasma, gás ionizado formado por reações químicas no solo rico em minerais, ou interações entre radiação cósmica e elementos da atmosfera do vale. Para os mais imaginativos, as luzes de Hesdalen seriam evidências de visitas extraterrestres. A ideia de que o vale seja um ponto de atividade alienígena atrai não apenas ufólogos, mas também turistas fascinados pelo mistério e pelo encanto do fenômeno. Apesar de décadas de estudos, incluindo iniciativas como o projeto Hesdalen, que instalou equipamentos de monitoramento na região, ninguém conseguiu determinar com precisão o que causa essas luzes. Elas permanecem um enigma, um lembrete luminoso
de que o mundo ainda guarda fenômenos além do alcance de nossa compreensão. Para os que testemunham o espetáculo, as luzes de Hessdalen são mais do que um mistério, são um convite à maravilha e ao desconhecido. O mecanismo de Antikythera, descoberto nas profundezas do mar Mediterrâneo, próximo à ilha grega de Anticítera, um objeto misterioso, com mais de 2.000 anos, surpreendeu arqueólogos e cientistas ao revelar uma complexidade impressionante. Conhecido como o mecanismo de Anticítera, ele é considerado o primeiro computador da história, um dispositivo mecânico sofisticado que demonstra um conhecimento surpreendente de astronomia, matemática e engenharia para a época. O mecanismo, composto por engrenagens finamente trabalhadas, era usado para calcular posições de corpos celestes e prever eventos astronômicos, como eclipses, com precisão notável. Sua estrutura inclui dezenas de engrenagens interligadas, com uma habilidade de manufatura que parecia muito à frente de seu tempo. Estudos indicam que ele também poderia rastrear os ciclos lunares e até mesmo alinhar calendários. Para os estudiosos modernos, ele é a prova de que a engenharia e o conhecimento científico da antiguidade eram muito mais avançados do que se acreditava. No entanto, o maior mistério do mecanismo de Anticítera é justamente a questão que ele levanta: como uma tecnologia tão avançada pôde surgir em uma era em que ferramentas e métodos de fabricação aparentemente rudimentares predominavam. Essa descoberta desafia a visão tradicional da história da ciência e sugere que civilizações antigas, como os gregos, possuíam capacidades técnicas e intelectuais muito além do que se imaginava. Algumas teorias especulam que o mecanismo pode ter sido resultado do trabalho de um gênio isolado ou de uma tradição de conhecimento que se perdeu com o tempo. Outras consideram a possibilidade de que houvesse oficinas altamente especializadas na Grécia Antiga, cujas técnicas simplesmente não foram preservadas. Seja como for, o mecanismo de Anticítera nos obriga a reavaliar a linha do tempo do desenvolvimento humano e nos lembra que o passado ainda guarda segredos fascinantes à espera de serem desvendados. Anomalia do Mar Báltico. Em 2011, mergulhadores explorando o fundo do Mar Báltico fizeram uma descoberta que imediatamente despertou o fascínio global. Uma enorme estrutura submersa, apelidada de Anomalia do Mar Báltico. O objeto, com cerca de 60 metros de diâmetro, possui características tão intrigantes que muitos o comparam a uma nave espacial saída diretamente de um filme de ficção científica. Sua forma circular, com bordas bem definidas e características que lembram rampas e até marcas de aterrissagem na área circundante, deixaram especialistas perplexos. Desde sua descoberta, inúmeras teorias surgiram sobre a origem da estrutura. Algumas hipóteses mais convencionais sugerem que a anomalia pode ser uma formação natural, possivelmente resultado de processos geológicos ou glaciais que moldaram o fundo do mar ao longo de milhares de anos. No entanto, sua forma peculiar e simetria levantaram suspeitas de que possa ser algo criado por mãos humanas, como uma construção pré-histórica, ou até mesmo por forças extraterrestres. Para os entusiastas de mistérios, a anomalia é vista como uma potencial prova de tecnologia alienígena ou uma nave espacial acidentada. Essa ideia é reforçada por relatos de problemas nos equipamentos dos mergulhadores quando se aproximavam da estrutura, como falhas nos instrumentos eletrônicos, o que levou alguns a especular sobre a presença de materiais ou energias desconhecidas na área. Apesar das expedições e análises realizadas desde 2011, a verdadeira natureza da anomalia do Mar Báltico permanece incerta. Seja uma formação geológica singular,
uma relíquia de civilizações antigas ou algo mais extraordinário? Ela continua a intrigar cientistas e sonhadores ao redor do mundo, lembrando-nos de que os oceanos ainda escondem segredos profundos e potencialmente revolucionários. A chuva de peixes. Na pequena e pitoresca cidade de Ioro, em Honduras, ocorre anualmente um fenômeno que parece desafiar as leis da natureza. Peixes literalmente caem do céu. Conhecido como lúvia de peces, chuva de peixes, esse evento peculiar acontece geralmente entre os meses de maio e julho, durante tempestades intensas, e tem intrigado cientistas e fascinado moradores há gerações. O fenômeno é descrito como segue: após uma forte tempestade, que pode incluir trovões e ventos violentos, centenas de peixes são encontrados espalhados pelas ruas e campos da cidade. Curiosamente, esses peixes geralmente não são espécies encontradas em rios ou lagos próximos, o que adiciona mais mistério à ocorrência. Várias teorias foram propostas para explicar a chuva de peixes. Uma das hipóteses mais aceitas sugere que tornados aquáticos ou ventos extremamente fortes possam sugar os peixes de corpos d'água distantes e transportá-los até Ioro. No entanto, essa explicação é contestada por muitos especialistas, já que não há evidências diretas de tornados na região durante os eventos. Outra possibilidade envolve deslocamentos subterrâneos ou inundações que trariam os peixes de cavernas ou reservatórios subterrâneos para a superfície. Ainda assim, essa teoria também apresenta lacunas, já que os peixes não parecem estar associados diretamente aos padrões hidrogeológicos locais. Para os moradores de Ioro, no entanto, o fenômeno tem um significado profundamente religioso. Muitos acreditam que a chuva de peixes é um milagre, atribuído a São Vicente de Paulo, um santo venerado na região. Segundo a tradição, ele teria intercedido para ajudar os habitantes da cidade durante um período de grande fome, e os peixes que caem do céu seriam um sinal de sua proteção divina. Apesar dos estudos e investigações, a chuva de peixes continua sem explicação definitiva, deixando espaço para interpretações científicas e espirituais. Seja uma curiosidade meteorológica ou um evento milagroso, o fenômeno é um lembrete fascinante das maravilhas e mistérios que ainda desafiam nossa compreensão do mundo. Finalizamos nossa lista com as esferas da Costa Rica. Na Costa Rica, em meio a florestas densas e campos verdes, repousa um dos maiores mistérios arqueológicos da América Central. Enormes esferas de pedra perfeitamente esculpidas, conhecidas como as esferas de Dikis. Com tamanhos que variam de poucos centímetros até mais de 2 metros de diâmetro e pesando até 16 toneladas, essas impressionantes esculturas são atribuídas ao povo pré-colombiano da região. Mas muitas perguntas permanecem sem resposta. As esferas, feitas principalmente de granito ou gabbro, exibem uma precisão impressionante, considerando que foram criadas entre 300 a 1500 d.C., muito antes do advento de ferramentas modernas. Os métodos utilizados para esculpi-las e dar-lhes uma forma tão perfeitamente esférica ainda são motivo de debate. Acredita-se que elas foram feitas através de martelamento e polimento contínuo, mas o nível de habilidade necessário é extraordinário, especialmente para uma época em que tecnologia avançada era inexistente. Quanto ao propósito, o mistério é igualmente fascinante. Algumas teorias sugerem que as esferas tinham um significado simbólico ou religioso, representando o poder ou o prestígio de líderes locais. Outras especulam que elas poderiam ter servido como marcadores astronômicos ou delimitadores territoriais. Porém, a ausência de registros escritos ou evidências concretas
dificulta qualquer conclusão definitiva. As teorias mais ousadas associam as esferas a civilizações perdidas ou até mesmo a influências extraterrestres, apontando para sua precisão geométrica e alinhamentos, que alguns acreditam estar relacionados a eventos celestes. Essas ideias, embora controversas, continuam a alimentar o fascínio pelo enigma das esferas. Hoje, muitas das esferas de Dikis foram removidas de seus locais originais, mas elas permanecem como um símbolo da herança cultural da Costa Rica e da engenhosidade das civilizações antigas. O que é claro é que essas pedras, silenciosas e enigmáticas, continuam a desafiar nossa compreensão do passado, convidando-nos a explorar e imaginar os segredos de um mundo que ainda não desvendamos completamente. E então, qual desses mistérios mais te impressionou? Será que um dia vamos desvendar todas essas incógnitas ou elas continuarão alimentando a nossa curiosidade e imaginação? Antes de encerrar, quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal Arquivo X, porque isso ajuda muito a trazer mais conteúdos incríveis como esse. E se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai adorar o que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Não perca! Obrigado por assistir e até o próximo mistério no Arquivo X.